Boa tarde, bom dia, boa noite, a paz de Deus, saudações cristãs a todos os queridos que passaram por aqui. Passando rapidinho não é muito rapidinho não, mas eu vou deixar pequenos pedaços no meu status para depois vocês, quem tiver curiosidade, ir lá naquele canal que eu tenho secreto, que eu vou postar o vídeo lá. Vai ficar muito comprido, então eu vou postar o vídeo lá. Eu tenho vários canaizinhos, mas eu tenho um canal que tem 1.300 inscritos, que é o que eu não estou podendo usar por motivos particulares. E tenho outros canais secretos que eu coloco as minhas coisinhas lá, alguma coisa, algum vídeo, alguma coisa interessante. E este vídeo que eu estou gravando aqui, eu vou postar naquele canal secreto, tá? Porque lá só vai ter acesso quem tiver acesso ao meu WhatsApp, tá bom? Nesse vídeo eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, que eu posso dizer que foi uma experiência inusitada, peculiar e um tanto, como eu diria, constrangedora também. E que poucas pessoas nesta vida tiveram essa experiência, e eu fui uma delas, em que fala da minha internação numa clínica psiquiátrica, onde eu fiquei internado 5 dias no PS e 12 dias na clínica psiquiátrica. E eu vou contar o que aconteceu na clínica desde o dia que eu entrei, as coisas que eu me lembro, porque muitas coisas foram apagadas da minha mente, talvez por conta das medicações, talvez seja Deus para eu não me chatear com ninguém, nem guardar rancor de ninguém. Mas nesse vídeo eu vou contar algumas experiências que eu tive nessa clínica de recuperação, tá bom? Quem tiver curiosidade, é só para os curiosos, só para quem tem curiosidade de saber como é uma clínica de psiquiatria, como funciona, como são as pessoas que lá entram, como são as pessoas que lá saem, os médicos, os psiquiatras, medicação, como é o tratamento, tudo isso eu vou contar nesse vídeo, tá bom? Então espero que vocês tenham paciência de assistir, uma experiência, como eu disse, inusitada, e que eu não desejo para ninguém, desejo para o meu pior inimigo, se é que eu tenho. Eu estava hoje aqui procurando um caderno e encontrei, justamente hoje, fazem 12 meses, um ano, que eu dei entrada no PS de São Lourenço da Serra com uma suposta intenção de suicídio. Suposta intenção porque eu não considero que foi uma tentativa de suicídio. E se foi inconsciente. Eu sempre digo que eu jamais teria coragem de tentar suicídio em sã consciência. E se eu chegar um dia a tentar, pode ter certeza que estou totalmente fora de si. Descontrolado, talvez por medicações ou por alguma situação que tenha acionado algum gatilho mental que tenha feito com que eu perdesse a capacidade de controlar a minha mente e minhas ações. Então, nesse vídeo eu quero contar para vocês, e hoje eu estava procurando esse caderno, eu encontrei aqui os relatórios, o resumo de alta do hospital psiquiátrico, toda a medicação que eu tomei ali, pessoas que foram ali me visitar, quem deu a alta para mim, o doutor que deu a alta para mim, meu irmão João que assinou como responsável a alta foi me buscar. Mas antes disso, eu passei pelo PS de São Lourenço da Serra, pelo pronto-socorro, no qual eu passei por um problema muito grave à noite e pedi para uma irmã no outro dia que me internassem. E simbolicamente falando, esse lugar é assim, é como um filme antigo de terror que eu assisti, que chamava-se assim,
pague para entrar e reze para sair. Quando você entra numa clínica seja ela de recuperação ou psiquiátrica, voluntariamente, teoricamente, simbolicamente você está pagando para entrar, mas para sair você tem que provar que você realmente tem condições psicológicas, emocionais para voltar à sociedade, para não causar risco nem para quem está ao seu lado e nem para você mesmo. Então foi uma experiência assim muito dura de passar, uma experiência traumatizante que acho que se eu viver a vida inteira não vou esquecer. E essa minha amiga, nossa irmã, me levou ao PS, de lá eu não saí, fiquei por 5 dias ali, só tomando medicação, me alimentando, mas tomando medicação. E eu confesso para vocês que algumas pessoas me visitaram e eu tenho flash das lembranças dessas pessoas. Eu não vou citar nomes para não ofender ninguém que tenha ido e eu tenha esquecido, mas várias pessoas me visitaram e eu parecia que estava num sonho. Algumas pessoas foram, outras foram, eu não lembro que foi, outras disseram que foi, mas eu não lembro, outras eu lembro vagamente, mas o importante é que quem não pôde me visitar fez igual Pedro, orava por mim, das suas casas, das igrejas, e Deus me tirou dali, me levou para um lugar um pouquinho, ali era só o começo de uma nova experiência. Eu me lembro, a única que eu me lembro que ficou comigo, que eu me lembro mesmo assim, concretamente, foi minha irmã Rita. Os outros familiares eu não me recordo de verdade se passaram comigo alguma noite, não consigo me recordar. Peço até perdão por isso. Mas é assim, eu fui visitado por vários irmãos, inclusive um dos anciães da Congregação Cristã no Brasil. Eu o encontrei depois de alguns meses e ele me disse que não foi me visitar porque não queria me ver no estado em que disseram que eu estava. E me abraçou, nós conversamos bastante, mas eu fiquei ali naquele postinho tomando medicações, esperando uma vaga no hospital psiquiátrico aqui do Pirajussara. Quando saiu a vaga, também não me recordo muito bem quem me levou, só sei que eu fui ali para ser internado e aí começou a saga. Porque chegando ali, eu logo de cara me deparei com um senhor amarrado que gritava muito, gritava demais, e eu já estava medicado, mas eu sei que me deu uma crise de pânico. Eu fui levado rapidamente para onde eu ficaria. Chegando ali, o meu acompanhante não pôde ficar. E dali eu comecei a viver essa experiência. Me recordo que deitei uma maca, tinha uma maca do lado da janela, em que ficava um amigo chamado, que a gente apelidava ele de Cateto, mas o nome dele é Ramon. E no meio ficava eu, e do outro lado à esquerda ficava o Moisés, um rapaz já de 48 anos por aí mais ou menos. E eu só sei que eu cheguei, ele estava apagado, e logo em seguida eu também apaguei. Só fui acordar mais à noite. Nós éramos muito bem tratados lá. Nós tínhamos café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e o chá da noite. Umas 11 horas eles serviam um chá com umas bolachinhas. Então nós éramos muito bem tratados. Tinha psiquiatra todos os dias nos visitando. Visita para a família, se não me engano, era uma vez por semana. E reunião com a família, né? As visitas eram todos os dias, 14 horas. E eu peguei bastante amizade com o Ramon. Depois conheci o John, que era um irmãozinho nosso também, da igreja que estava lá. Inclusive esses dois estão no meu WhatsApp, porque eles sempre acompanham os meus status, eu acompanho deles. E todos nós, vai passando os dias,
vamos querendo começar a sair dali logo, porque ter uma TV, controlar os canais, sem celular, eu passei 12 dias praticamente sem celular, porque enquanto eu estava no postinho ainda podia usar, mas depois dos 12 dias eu não tinha previsão de quando eu iria usar o celular. Então a gente não tinha notícia exterior, e os parentes também não podiam trazer notícias pra gente que pudessem abalar a nossa emoção, a nossa estrutura. Então era tudo muito difícil para nós não sabíamos o que estava acontecendo no mundo exterior. E ali nós encontramos diversos personagens. Daria para escrever um livro só dos dias que eu fiquei naquela clínica. Pessoas bem diferentes, em estados e graus diferentes de perdas no seu sentido emocional, psicológico, e senhoras, rapazes, meia-idade, jovens, e eu não lembro o nome de todos, mas havia uma jovem que ela não parava, ela tinha um espírito de inquietação, que ela não parava sentada em lugar nenhum, ela ficava andando, eu acho que ela andava quilômetros por dia dentro daquele espaço em que nós ficávamos, e era uma coisa angustiante. Quando ela estava muito irritada, ela chegava a fazer necessidades nos corredores ali daquele pequeno pátio. E o mais engraçado foi que nós viramos crianças ali, porque todos os dias eu, Ramon e as outras pessoas, dava 14 horas, nós íamos para a janela do 5º andar, onde dava acesso à vista para onde chegavam as visitas, e nós ansiosamente ficávamos esperando as visitas, ansiosamente, porque nós não sabíamos quem vinha, se vinha alguém, e quando não vinha visita para mim, eles me consolavam, quando não vinha visita para eles, eu os consolava, e assim eram nossos dias. Nós contávamos nossas horas, eu contava as horas ali dentro, pelo horário do lanche, comia, às vezes dormia, comia, dormia. Daí chegou um certo tempo que eles começaram a colocar uma mesa de ping-pong, e nós começamos a brincar mais, se socializar mais também. E a cada dia entrava uma personagem nova naquela história. Personagens calmas, outras agressivas, outras faziam bastante escândalo. E a gente tinha que ter jogo de cintura para não envolver em brigas. E também para não se envolver emocionalmente com ninguém. Mas tinha uma enfermeira que todas as noites, de noite sim, noite não, no plantão dela, eu sentava ao lado dela e a gente conversava bastante, uma enfermeira morena, e ela me perguntava por que eu estava ali, o que eu estava fazendo ali, que aparentemente eu não era para eu estar ali. Eu contei para ela toda a minha história, e ela entendeu. Mas ela me disse: logo que você sai, porque você não é para estar aqui, você não precisa estar aqui. E me dava força, me dava ânimo. E tinha uma personagem que entrou ali, que ela era extremamente agressiva. Ela gritava, falava, gritava, e se você olhasse para ela, ia para cima de você. Era uma situação muito complicada, nós chegávamos a ter medo dela até. Mas foi passando os dias, ela foi ficando calma, até que quando eu saí ela estava bem mais tranquila, bem mais calma. E todos os dias nós éramos observados por um médico, psiquiatra diferente, e alguns dias pela psicóloga, a Kátia, e a outra que eu esqueci o nome. E um dos médicos que me chamou a atenção foi o Dr. Ramon. Dr. Ramon não era doutor, Ramon era o cateto. Foi o Dr. Heitor. Dr. Heitor era um psiquiatra branco, de olhos verdes, e que ele falava cantando. Ele parecia ser de linhagem gaúcha, e ele falava cantando. E quando era o plantão dele, as pessoas me falavam: olha, toma cuidado com isso aí, porque ele é bonzinho, mas é ele que segura a gente aqui. É ele que faz as avaliações, quem pode sair e quem pode ficar. Inclusive aqui na minha alta está escrito Dr. Heitor de Campos Lopes, que é o psiquiatra responsável. E chegou um dia, ele era um homem muito interessante, porque ele tratava nós como crianças mesmo. E chegou um dia que ele falou assim: hoje nós vamos passear, tomar sol, porque
porque a gente só ficava trancado dentro daqueles quartos, naquele corredor, no máximo naquele corredorzinho. E daí nós vestíamos de branco, né? E ele falou, hoje nós vamos sair com um grupo de pessoas para tomar sol. E ele foi pegando a lista e foi falando fulano, cicrano, e meu nome não saiu na lista. E eu fiquei numa tristeza, falei, puxa vida, como eu queria dar uma volta lá fora, ver a luz do dia, ver o sol. Faz tempo que a gente não vê o sol, desde que eu entrei no postinho. Eu falei, puxa vida, eu queria tanto sair. E daí de repente ele disse assim, eu tô brincando, Ricardo, você também vai. Você vai e vai ajudar a cuidar dos outros. E nós fomos, irmão. Foi o Ramon, o Cateto também foi. Se não me engano, a Vanessa também foi. E foi até engraçado que nós todos de branco, o doutor Heitor, e nós íamos passando assim pelas pessoas nos corredores. Eu acho que as pessoas falavam, os doidinhos estão saindo para tomar sol. E alguns se esquivavam, outros ficava normal. E nós saímos com um grupo de 6 pessoas, os mais tranquilos, mais calmos, e os outros ficaram na promessa de que outro dia, se eles estivessem melhor, eles sairiam. E olha, foi muito engraçado, que a gente saiu, passeou lá fora, nós parecíamos presos saindo para tomar sol. E depois daquilo nós voltamos, ficamos sentados um pouquinho lá no banco lá fora, conversamos bastante, e depois nós subimos. E era muito engraçado, porque as pessoas olhavam pra gente com uma cara assim de dó, de piedade, de medo, sabe? E eu ficava olhando para aquilo e falei, meu Deus, que vergonha. Mas era pro nosso tratamento, era pra nossa melhora, então valia a pena cada segundo ali dentro. E voltamos para o nosso 5º andar, né? E ficamos ali. E foi interessante porque éramos crianças. Não tínhamos acesso a coisas cortantes. Fazer a barba, geralmente eles faziam a nossa barba, mas como é que é o Silvano, o nome dele? Silvano, Silvio, o responsável por cuidar de nós ali, ele me deu para sua barba na minha mão, um espelho, e falou, olha, eu vou ficar de olho aqui em você, eu confio em você. Eu falei, pode deixar. Fiz a barba e eu ouvi para ele as coisas, e ele dava muita atenção pra gente. E à noite mudava o plantão, era um fortão, bombadão, mas eles contavam cada história do que já havia acontecido ali, de pessoas que se pegaram mesmo de soco e pontapé e tiveram que fazer um esforço para separar brigas. Teve um homem que arrancou a grade de ferro na mão, de tanta força que ele tinha para bater num outro. Isso tudo em outros períodos que eu não estava lá. Mas, como eu estava dizendo, o Dr. Ramon nos tratava como crianças mesmo. E nós estávamos lá justamente na época da Páscoa. E o domingo de Páscoa eu passei lá dentro, porque eles iam me dar alta na sexta-feira, mas aconteceu alguma coisa que não me deram alta na sexta-feira. E foram me dar alta na segunda-feira. E domingo de Páscoa nós todos na expectativa de ganhar um ovinho. Igual criança na escola quando chega a época de Páscoa. Ficam todos na expectativa de ganhar um ovinho. E nós ali comentando, será que vai ter ovo? Será que vai ter ovo? Como se fôssemos crianças mesmo. E não é que o Dr. Ramon trouxe um ovinho para cada um? E foi uma festa ganhar um ovinho de Páscoa. Simples. Um ovinho simples. Mas o Dr. Ramon se lembrou de nós. Levou um ovinho para cada um. Deu até briga, porque alguém lá falou que a menina pegou a menina que estava andando pra cá pegou o ovo dela. E foi até um certo clima de briga, de constrangimento ali, mas passou. E nós orávamos, gente, nós orávamos todo dia. Eu li acho que um livro lá dentro, e nós orávamos todo dia. Um dia nós orávamos de pé, outro dia nós orávamos abraçado, um dia nós orávamos ajoelhado, um dia oração do Pai Nosso, outro dia oração espontânea. Só sei que isso ia dando para nós força, para nós resistirmos os dias que estávamos ali.
Até que chegou o dia de sair um, e um torcia para que o outro saísse. Eu não me lembro se o Ramon saiu primeiro do que eu, ou se eu saí primeiro do que ele. Mas foi muito interessante, porque todos torciam para que um saísse primeiro que o outro, ou que para e o que ficasse que logo saísse. E eu recebi várias visitas lá de amigos, de irmãos, mas eu não lembro de todos. Mas graças a Deus, eu agradeço por quem orou por mim, não pôde estar, mas orou. Uma grande multidão de pessoas oraram por mim, que eu fiquei sabendo. As igrejas oravam por mim. Me lembro do meu retorno, do primeiro culto que eu participei, do primeiro culto na CCA que eu atendi, do primeiro culto que eu me levantei para agradecer. Depois disso ainda passei muitas outras situações que me levariam com certeza para aquele lugar novamente. Mas Deus me deu forças, me deu firmeza. As orações que eu tenho recebido têm me mantido de pé. Tem horas que a gente pensa coisas que não deveria, dá vontade de fazer coisas que nos levariam ao fogo eterno. Mas eu agradeço a Deus que fez um ano, está fazendo um ano hoje, desse sofrimento todo. E eu passei, eu venci. Da graça de Deus eu venci. Saindo dali tomei medidas extremamente drásticas de mudança na minha vida. Aconteceram coisas ainda muito difíceis. De lá para cá eu tive que abandonar minha casa, tive que morar escondido em outra casa, tive que ir para um apartamento, tive que alugar minha chácara, tive que deixar meus animaizinhos para trás, tive que trazer só a mais teoricamente perigosa, né, que as pessoas têm medo. E de lá para cá eu tenho sobrevivido, tive que mudar de escola, mudar